Olá, seja bem-vindo à nossa sala de aula no Universo Digital. Meu nome é Jesse e meu objetivo é mostrar para você como funciona a resolução de uma equação polinomial do primeiro grau. Já vou de início deixando claro que eu não vou usar nenhuma daquelas fórmulas de matemática que consiste em passar número para lá e mudar de sinal e depois você passa e não muda de sinal e não sabe por que isso aconteceu. Não, a minha preocupação aqui é resolver essa questão usando os princípios que regem esse tipo de conteúdo matemático e não são complicados para se aprender. Dominando esses princípios, você consegue resolver tranquilamente qualquer equação polinomial do primeiro grau. Vamos à situação problema aí da tela. Um terreno tem formato retangular de modo que o comprimento é 8 metros maior do que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno mede 64 metros, determine o comprimento e a largura deste. Aqui você tem vários dados que você pode considerar para a resolução da situação problema. Primeiro, o formato do terreno é retangular. E eu vou desenhar já de cara uma ilustração desse terreno só para a gente entender o que está acontecendo. Aqui está um terreno no formato retangular. E a gente logo em seguida já percebe que o comprimento é 8 metros maior do que a largura. Se a gente olhar para essa figura, nós podemos notar que o comprimento está aqui na horizontal. O comprimento é essa dimensão que está desenhada na horizontal e a largura, indicada pelo menor lado, que está desenhada na posição vertical. Pelo enunciado, o comprimento é 8 metros maior do que a largura. Isso significa que esse lado aqui na horizontal, ele é 8 unidades maior, 8 metros maior do que esse lado aqui na vertical. A gente não sabe a medida do lado na vertical. Então, a gente pode fazer o quê? Chamar de x. Vamos lá. Assim sendo, se x é a medida da largura, o comprimento vai ser 8 metros maior. O que significa isso, 8 metros maior? Que é x mais 8 metros. Essa daqui é a medida do comprimento. E x é a medida da largura. Agora você tem outra informação, um conceito que eu deixei aqui de propósito nessa questão que eu elaborei, que é o perímetro do terreno. Esse conceito aqui ele é negligenciado em muitas situações e o pessoal esquece o que é. O que significa perímetro? O perímetro de uma figura plana é a soma das medidas dos lados. No caso aqui, nós temos quantos lados? Como se trata de um retângulo, são 4 lados. E os lados opostos têm a mesma medida. Ou seja, esse lado que mede x mais 8, ele tem a mesma medida que esse aqui de cima. Então você vai ter x mais 8 aqui em cima também. E esse que está na vertical, que é a largura, lá do outro lado também vai indicar que aquele lado mede x. Lados opostos têm a mesma medida. Não só num retângulo, mas num paralelogramo, de modo geral. Sabendo disso tudo, nós podemos calcular o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. E a gente vai fazer isso com essas representações genéricas, que envolvem a letra x, que denota a largura do retângulo. Então vamos fazer isso? Qual será o perímetro aqui nesse caso? O perímetro ele é a soma das medidas dos lados. Vamos somar as medidas dos lados. O perímetro vai ser então x mais x mais 8 mais x mais 8. Você pode escrever detalhadamente isso. Eu vou deixar aqui assim para que você lembre o que eu fiz. Se você não tiver muito contato com esse tipo de conceito, eu estou somando as medidas dos lados. X de uma largura, x desse lado, x do outro, x mais 8 e x mais 8. O que a gente pode fazer agora é somar os termos semelhantes. Mas o que são termos semelhantes?
são aqueles que têm a mesma parte literal, a parte que tem letras. Em outras palavras, nessa situação aqui, eu vou somar todas as parcelas que tem x. Aqui eu tenho um x mais outro x, então eu terei 2x, mais um 3, mais outro 4x. Então, somando todos os valores que são representados por x, nós temos 4x. E é assim que funciona na prática. Se você tiver uma bicicleta, mais outra bicicleta, mais uma bicicleta e mais uma última bicicleta, você tem 4 bicicletas. Por que que vai ser diferente com o x? Coitado do x. E se o x representar uma bicicleta, logo nós teremos aí 4x representando 4 bicicletas. Você viu? Funciona de maneira similar ao que a gente tem na prática. Só que a representação x ela é mais simples para efeito de cálculo e de escrita mesmo, muito mais rápida. Agora esses valores que são os números 8, nós temos 8 mais 8, 16. Genericamente, nós temos o perímetro como 4x mais 16. E ainda nós não usamos todas as informações lá do exercício. O que mais nós temos que nós não usamos? Que o perímetro mede 64 metros. Então esses 64 metros, eles correspondem à soma das medidas dos lados que nós acabamos de calcular genericamente. 4x mais 16 tem que ser igual a 64 metros. Até agora há pouco nós não tínhamos uma equação, nós tínhamos uma expressão para o perímetro. Nessa linha de baixo, a gente já igualou 4x mais 16 a 64. Portanto, a gente tem uma equação. Lembra? A palavra equação vem do latim aequatio. Em matemática, a partir de 1560, passou a significar igualdade entre duas expressões. Eis a equação aqui e nós temos que resolvê-la. Existem dois princípios para você resolver tudo quanto é equação do primeiro grau. O primeiro é, você pode somar ou subtrair valores dos dois lados da igualdade ou nos dois membros da equação e você pode multiplicar ou dividir os dois membros da equação por o mesmo número. Vale lembrar que esse número tem que ser diferente de zero. Isso daí é como se fosse uma balança. Eu tenho uma playlist que explica esse conceito e eu vou deixar na descrição dessa videoaula. O importante para a gente nesse momento é saber que nós teremos que chegar numa situação em que o x é igual a um certo valor. E a gente vai fazer isso usando esses princípios que eu citei. Para resolver essa equação, eu vou primeiro tirar o 16 ali do lado esquerdo, para deixar o 4x sozinho. Depois a gente tira o 4. Mas como que a gente vai fazer isso? Que princípio que a gente pode usar? Nós podemos subtrair 16 unidades, ou seja, tirar 16 do lado esquerdo da equação, porque quando a gente somar esses dois valores, nós vamos ter um anulamento. Mas só que eu não posso fazer isso só do lado esquerdo. Eu também tenho que fazer do lado direito. Depois veja lá as videoaulas que vale a pena. Então o que eu fiz foi subtrair 16 unidades nos dois membros da equação. Quando eu faço isso, 16 menos 16 é zero. E eu tenho 4x igual a 64 menos 16, que é 48. Agora, nós precisamos tirar aquele 4 de perto do x. E, nesse caso, não adianta somar nem subtrair valores, porque aquele 4 está multiplicando x. Seria interessante que essa expressão do lado esquerdo estivesse sendo dividida por 4. Porque quando isso acontece, 4x dividido por 4 resulta em 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes x é x. E aí nós teremos x do lado esquerdo igual a algum valor lá do lado direito, que nós já vamos descobrir o que é.
Então a gente pode fazer isso usando um dos dois princípios que eu citei. Eu vou dividir o lado esquerdo da igualdade por 4, mas também vou dividir o lado direito. Então eu vou pegar essa expressão aqui, 48, e dividir por 4. Olha lá o que eu fiz. Eu dividi os dois lados por 4. O lado esquerdo, 4 sobre 4 dá 1, uma vez x é x. E do lado direito, 48 dividido por 4. 48 dividido por 4 é 12. Pronto, o valor de x é 12. E se a largura é 12 metros, como a gente acabou de descobrir, então o comprimento é 12 mais 8, que resulta em 20 metros. Nesse ponto você para e fala: nossa, mas que processo trabalhoso! Eu fiz isso para que você entenda como usar os princípios que garantem que a gente pode somar ou subtrair valores nos dois membros de uma equação, ou multiplicar e dividir, desde que não seja por zero, é claro, os dois membros de uma equação. É com essa ideia. E eu fiz todas as passagens para efeito didático. Porém, você já pode resolver rapidamente. Se você já entendeu tudo isso, você pode, de maneira segura, resolver 4x mais 16 igual a 64, simplesmente fazendo assim. Eu vou subtrair 16 do lado esquerdo, vou ficar só com 4x. E também tenho que subtrair 16 do lado direito. 64 menos 16 é 48. Pronto, nós temos 4x igual a 48. Eu posso dividir o lado esquerdo por 4, e aí sobrará só x do lado esquerdo. Mas também eu tenho que dividir o lado direito por 4, e 48 dividido por 4 é 12. Pronto. Você não precisa fazer todas aquelas passagens que eu fiz ali. Você apenas precisa entender que esses princípios existem e pode usá-los de maneira segura, sem correr o risco de ficar passando valores para lá e para cá e trocar o sinal errado e perder seus pontos lá no Enem, lá no concurso público, que vai definir o teu futuro durante vários anos. No meu modo de ver, sob a minha perspectiva, não é interessante você correr o risco de perder pontos por usar matemática. O que eu estou falando aqui é sobre matemática. E na matemática valem esses princípios. Não tem jeito de você correr o risco de cometer algum erro por causa da ambiguidade dos passa para lá com esse procedimento aqui. Então, o x vale 12. Se o x vale 12, 12 mais 8, 20. Logo, nós temos a largura do retângulo 12 metros e a altura 20 metros.